Queria que você abrisse a palavra de Deus, irmãos, na carta, no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Nós vamos compartilhar hoje um tema que aqui nesse capítulo 12 de Hebreus aparece assim de forma bem contundente. A Escritura aqui chama Deus de fogo consumidor. Diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao xangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Esse texto fala da experiência que os filhos de Israel tiveram lá no Monte Sinai, quando Deus veio sobre o Monte Sinai, e deu a lei para Israel. E foi grande, o medo, o pavor, o espanto do povo. E o próprio Moisés disse que estava bastante assustado e trêmulo, por causa da voz, da presença de Deus ali naquele lugar. Verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Esta é a experiência da igreja. Daqui para frente que o texto vai falar da igreja do Senhor, da experiência que ela tem, da experiência que ela deve ter na presença do Senhor. Na verdade, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como também tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Querendo, irmãos, o autor falar da seriedade, de estar na presença de Deus como seu povo, ouvindo a sua voz.
ele cita a experiência que o povo de Israel teve ali no Monte Sinai, né? Ele disse que aquele momento foi dramático para Israel. Deus falou, a terra tremeu, o povo ficou grandemente assustado, apavorado, o próprio Moisés, né? Porque eles estavam na presença desse Deus Santo, que o autor aqui chama de fogo consumidor. Então ele retoma a sua exortação, né, que estava sendo direcionada à igreja, e diz a ela e diz a todos nós que nós não estamos no Monte Sinai, né? Nós não fomos aproximados do Monte Sinai, não tivemos a mesma experiência que Israel teve lá no Monte Sinai, e sim, tivemos a nossa experiência como povo de Deus. E ele vai descrever diante de quem nós estamos. E se lermos de forma descuidada esse texto, achamos que a nossa experiência aqui ela é branda, né? E que algo horrível e grandioso e poderoso aconteceu com o povo de Israel. Mas que nós, ou seja, a igreja do Senhor, ela está numa situação onde não é normal, né, acontecer nenhum tipo de espanto, nenhum tipo de terror, né, digamos assim, porque estamos no tempo da graça e assim deve ser, né, a nossa experiência. Mas não é isso que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo que foi terrível, né, a experiência que Israel teve ali naquele dia na presença de Deus. A terra foi abalada, mas ele lembra a igreja de que Deus fez uma promessa de não só abalar a terra quando ele fosse falar com a igreja, né, com o seu povo final, mas até mesmo o céu seria abalado nesse tempo. E se Israel temeu e tremeu diante do Senhor ali no Monte Sinai, o que o autor está querendo dizer é que nós, como igreja, devemos fazer e temer e tremer muito mais diante do nosso Deus. Porque fomos colocados, né, diante de coisas infinitamente maiores do que foi colocado o povo de Israel. Por isso ele diz, tende cuidado de não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, pois que nos desviamos daquele que nos adverte do céu, né? Então, na verdade, a régua foi levantada para a igreja. Se houve temor no coração de Israel lá no Sinai, deve haver muito mais temor no nosso coração. Porque ouvimos, né, coisas maiores e Deus se revelou de uma forma muito mais clara, né, e poderosa para a sua igreja nesse tempo do fim. E ele vai terminar, né, a sua exortação no verso 28, dizendo, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus ele está citando aqui Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. O próprio Deus se declarou ali em Deuteronômio como fogo consumidor. Ele disse isso para Israel, né? Ele disse que era um Deus zeloso, né? Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, né? É Deus zeloso. E
Por isto, né, o autor diz, devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas temos tido a percepção de que a igreja de hoje perdeu esse santo temor, ou pelo menos parte dele, né? Desse santo temor que devemos ter diante do nosso Deus. Aquela ideia de que podemos tratar Deus como um de nós tem crescido. Aquela ideia de que na presença de Deus e de sua verdade, nós, homens, salvos e remidos, devemos tremer e tremer, ela tem sido deixada um pouco de lado. E o Deus que é anunciado hoje parece que é um Deus light, né? Que é como se ele fosse um de nós, mas ele não é um de nós, irmão. O autor aqui está dizendo que ele é fogo consumidor, porque foi o próprio Deus que disse isso. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa verdade, né, bendita, que temos nesse texto. Quando Deus fala lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 24, ele está falando através de Moisés, e a fala do Senhor ali está relacionada com o perigo da idolatria. Deus está alertando o povo de Israel para que ele não caia, né, no engano, no pecado da idolatria, ou seja, não despreze o Senhor. Não substitua o Senhor, né, por outros deuses. Porque quando o homem perde esse temor de Deus, ou quando ele não lhe dá glórias, ele vai colocar outro no seu lugar. A idolatria vem como consequência disso. O homem vai dedicar o seu coração a outro, né? E é disto que, e sobre isso que o Senhor está advertindo o povo de Israel através de Moisés, ali em Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 1. Esse texto de Romanos, capítulo 1, ele é muito esclarecedor. Como essa realidade, né, que acabamos de ler é desenvolvida, ela ocorre no coração do homem. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 27. Aliás, até o verso 32, né? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, no versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Aqui está a questão, a grande questão. Dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quando o homem, por causa do seu pecado, por causa do pecado no seu coração, se rebela contra Deus, ele, na verdade, rejeita a verdade que deveria governar todas as coisas. E o texto diz, então, que ele se torna ímpio e perverso. E contra isto, Deus está irado. Nós vamos ver depois na sequência, olhar para os versículos, e vamos compreender, então, o que é impiedade e o que é perversão. Nós vamos ver que isso não é outra coisa senão rejeitar esse Deus soberano e glorioso, não se sujeitar ao seu governo e não dar a glória que é devida ao seu nome. E é contra isto que Deus está irado. Porquanto, verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Veja aqui, Paulo está dizendo, nesses versículos que acabamos de ler,
que Deus se revelou aos homens através da criação. Deus se mostrou aos homens. Deus mostrou a sua divindade, os seus atributos e o seu poder. Mas os homens, por causa do pecado que já estava no seu coração, não deram glórias a esse Deus. Olha o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Deus se mostra ao homem como Deus. Deus poderoso. Deus que realiza grandes obras. Mas os homens, por causa do pecado, já no seu coração, eles não se sujeitam a esse Deus, não reconhecem Deus como Deus. Não lhe dão glórias e nem lhe dão graças. Ou seja, a criatura diz para o Criador, nós não nos curvamos na sua presença. O fato de Deus se mostrar ao homem, o homem ficou no seu lugar. Ele ficou de pé, ele ficou ereto. Ele não se lançou aos pés do Criador, não deu glórias ao Criador, não adorou o Criador, não deu graças ao Criador, não viu e não reconheceu que ele realmente é Deus, o único Deus, o poderoso Deus, o santo Deus, o perfeito Deus. Ele não fez nada disso. O pecado manteve esse homem de pé. Esse homem, inculcando-se por sábio, tornou-se louco. Ele se tornou nulo no seu próprio coração, em seus raciocínios, e manifestou um coração insensato. Mas não há nada mais terrível do que isto. Isto é impiedade. E isso vai levar a um próximo nível, um próximo passo, a uma situação ainda pior na vida desse homem que está desse jeito diante do Senhor. Verso 21, né? O homem não deu glórias a Deus, ele despreza a Deus. Versículo 19. Deus se mostrou ao homem, se revelou ao homem, mas o homem não deu glórias a Deus. Como pode a criatura ficar de pé diante do Criador e não dar glórias ao Criador? Pense nessa cena, irmão. É disso que Paulo está falando aqui. Lá no Monte Sinai, né, o autor de Hebreus diz que o povo ficou apavorado, fugiu. O autor está dizendo para a igreja, olha, vocês foram colocados diante desse Deus maravilhoso, ele se revelou plenamente a vocês. Sirvam esse Deus com temor e tremor, porque ele é um fogo consumidor. Santifique-se, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Veja a direção que o autor de Hebreus está conduzindo a igreja. Mas aqui, em Romanos 1, nós temos um homem caído, um homem pecador. Ele vê numa medida, Deus dá uma medida de revelação para esse homem, ele continua de pé, ele continua firme,
ele não sai do seu lugar, ele despreza o Senhor, ele não se curva na sua presença, ele não lhe dá glória. Ele se considera sábio. Verso 22, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Veja que o homem, além de ficar de pé, além de não dar glórias a Deus, além de desprezar a Deus, ele faz um substituto para Deus. Ele elege outro para colocar no lugar de Deus. Irmãos, isso é algo pensado. Não cabe na nossa mente, né? Mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, tomaram, né, coisas da criação e elegeram e colocaram no lugar de Deus e chamaram estas coisas de Deus e deram a estas coisas a sua adoração, seu culto, e se curvaram diante delas, mas não se curvaram diante do Senhor. Então a idolatria, ela nasce aí. Deus é substituído por outros a quem o homem dá o seu coração. O resultado disso, lógico, é uma rebelião aberta, né? Declarada. Mudaram, verso 23, a glória de Deus incorruptível, né, em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja, como isso é terrível. Como isso é algo absurdo, né? Mas assim é o coração do homem, né? Quando ele está escravizado pelo pecado, né? Essa é a sua condição. Este homem não dá glórias a Deus. Ele está rebelado contra Deus. E nesta posição, este homem é ímpio e perverso. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade. Quem é a verdade? O próprio Deus. O homem deveria se curvar diante do Senhor, temer o Senhor, honrar o Senhor, viver para a glória do Senhor. Mas o homem caído do seu pecado, ele está em rebelião contra Deus. Ele rejeita o Senhor Deus, que é a verdade. Ele detém a verdade. Ele é ímpio. Ele não dá glórias a Deus. Irmãos, todos nós estivemos aqui. Só não está mais aqui quem está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus está aqui. Esse é o seu lugar. E o versículo 18, né, não diz que o homem, que Deus está contra a sua impiedade, mas ele está também contra a perversão. A perversão é o próximo passo. Veja o que aconteceu.
Versículo 26. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames. E aí vem a lista, né? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Quando existe um vácuo de adoração na vida do homem, nós temos a impiedade. Só que a impiedade ela vai desembocar na perversão. Todo tipo de maldade, todo tipo de obras reprovadas por Deus vão ser encontradas no coração deste homem. É o que está escrito aqui no texto que estamos lendo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, não percam isso de vista, é o início dessa história. Qual é a causa dessa perversão? A causa dela é a impiedade. Esta rebelião que o homem tem no coração de não adorar a Deus, de não se curvar na sua presença. No versículo 32, aí do capítulo 1, veja o que está escrito. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o perverso, ele não só pratica todas essas coisas que vimos aqui, mas ele também aprova quem vive na prática delas. Então há uma rebelião, né, declarada, aberta no seu coração contra Deus. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldades, né, para avançar em questões assim preciosas, né, que o Evangelho traz para a nossa vida, porque a verdade pode não estar clara para o nosso coração. Nós se lemos lá no capítulo 12 de Hebreus que lemos, no primeiro versículo que lemos, o 14, o autor diz assim, para a gente crescer na santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Mas nem sempre nós relacionamos esse crescimento na santificação, nem sempre nós relacionamos a presença da santificação na nossa vida com a adoração. Mas quando vemos aqui para Romanos, nós descobrimos que o homem se tornou perverso em suas obras porque ele não adorou a Deus. Porque ele foi nariz empinado. Ele desprezou o Senhor. Ele não considerou Deus a verdade. Ele assumiu a sua vida em suas próprias mãos. Ele não quis Deus. E não deu glórias a Deus. E como consequência disso, Deus derramou sobre ele a perversão. Liberou o seu coração para a perversão. Por isso o autor de Hebreus está dizendo, olha, cresçam na santificação. Mas quando ele termina o raciocínio, ele está dizendo o seguinte, Deus é um fogo consumidor. Como nós vamos crescer na santificação? Na medida em que nos curvamos
e adoramos o nosso Deus. Na medida em que nós reconhecemos de fato quem Deus é, e nós temos um privilégio e, por outro lado, uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro teve até então, porque nós não recebemos a revelação de Deus apenas através da criação. O próprio Deus veio até nós e se mostrou a nós plenamente. Por isso, quando o homem é colocado diante de Cristo, consequentemente diante de Deus, e rejeita, ele demonstra a grande impiedade do seu coração. Mas aquele que é alcançado, ele deve se prostrar aos pés do Senhor e adorar o Senhor com todas as forças do seu coração. Porque não pode acontecer outra coisa com aquele que é salvo, senão se prostrar aos pés do Senhor e adorá-lo de todo o coração. Quando, no capítulo 8 de Hebreus, quando Deus faz a promessa da nova aliança, ele promete algo maravilhoso ali. Capítulo 8 de Hebreus, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, a grande promessa que está aqui, né, na nova aliança, é de que Deus se mostraria aos seus. Ele diz, todos vão me conhecer. E todos que vão me conhecer, vão me ter como seu Deus. Eu serei o Deus deles. Ou seja, eles vão ver de fato quem eu sou. Eu serei o Deus deles. O homem no seu pecado, Deus se mostrou a ele através da criação e ele rejeitou a sua divindade, o seu poder, os seus atributos. Mas o salvo ia conhecer a Deus e ele iria receber ele como o seu Deus. Veja como a salvação vai inverter essa lógica. Aquele homem que está de pé, que está com o nariz erguido, que está colocando o outro no lugar de Deus, que está dando seu culto a outro, uma vez salvo, ele vai se prostrar aos pés do Senhor. E ele vai dizer com todas as forças do seu coração que o Senhor é o seu Deus. E ele vai conhecer esse Deus. E ele vai dar glórias a esse Deus. Ele vai adorar esse Deus. E esse Deus vai remover dele a perversão. Porque ele não é mais um ímpio. No capítulo 4 de Tiago, nós temos
uma palavra maravilhosa aqui, nosso irmão, Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Essa humilhação aqui, irmãos, ela é muito interessante. É uma humilhação que decorre da verdade. Qual é a verdade que está aqui? Que Deus é Deus. E que nós somos homens, não somos Deus. E Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, e nós somos criaturas de Deus. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui, coloca-se no vosso lugar. E o nosso lugar na presença do Senhor é um lugar de humilhação. Nós somos pequenos. Deus é grande. O homem, enquanto no seu pecado, ele é sábio aos seus próprios olhos. Né? Vimos lá no capítulo 1 de Romanos. Ele é louco, ele é insensato. Ele não vê diferença entre ele e Deus. Ele chegou ao ponto de trocar Deus por um objeto. Ele despreza Deus. Mas o salvo não, ele se coloca no seu lugar. Ele se humilha. E por outro lado, ele reconhece a glória e a majestade do Todo-Poderoso. E Tiago diz, quando isto acontece, o diabo foge de vós. Ou seja, aí ele não tem lugar para operar. A perversão termina aí. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, um pouquinho para frente, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo, ou no tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sede sóbrios, aliás, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está dando a mesma orientação que Tiago, irmão. No capítulo 10, de 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja o que Paulo fala aqui. Que ele militava, que ele lutava, não com armas carnais,
mas sim com armas que eram poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja que foi instalado no coração do homem, né, uma rebelião em que ele se tornou incapaz de se sujeitar a Deus por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus, por causa do senhorio do próprio Deus, ou por causa daquilo que Deus é. E Paulo disse que isso agora está sendo desfeito. Desfeito. E Deus está se mostrando ao seu povo. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aquele homem rebelde, aqui em Cristo, aqui salvo, ele é solto dessas prisões, dessas cadeias, e ele vai conhecer a Deus, e ele vai se sujeitar a Deus, se tornando servo, né, de Cristo Jesus, se colocando debaixo do seu senhorio e do seu governo. Mas como o homem é tirado daquela condição terrível de Romanos 1? Na medida em que esta obra é feita no coração dele. Na medida em que ele vai sendo levado pelo Espírito Santo de Deus aos pés de Cristo Jesus. Na medida em que os olhos do seu coração vão sendo abertos, né, e ele começa, de fato, a ver quem é Deus. Finalmente, irmãos, quando olhamos para o livro de Apocalipse, você pode ler o livro de Apocalipse assim de uma vez só, né? Ajuda bastante você pegar essa ideia. Na medida que você vai lendo o livro do Apocalipse, você vai vendo que no final, quando a igreja está com o Senhor, quando todas as coisas estão restauradas, né? Tudo que existe está dando glórias a Deus, está adorando a Deus. Não existe absolutamente nada, né, na eternidade, quando o pecado é removido, quando o diabo está preso, né, quando o mal parou de operar. Não existe nada que não está dando glórias a Deus, que não está aos pés do Senhor Deus, que não está exaltando o Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 4, por exemplo, de Apocalipse. 4, verso 9. Quando esses seres viventes deram glórias, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Né? Veja que cena maravilhosa. Né? Capítulo 5, verso 11. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono,
dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nelas há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ações de graças, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 19, verso 1. Depois destas coisas, vi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Até aí, irmão. Veja alguns dos textos que falam das últimas coisas, né, do tempo eterno. Tudo e todos aqui estão aos pés do Senhor, dando a Ele a glória e a honra, né, que pertence ao Todo-Poderoso. Completamente diferente do que temos lá no início, quando o pecado se instalou no coração do homem. Veja, irmãos, como isso é precioso para nós, filhos de Deus. O início de todas as coisas é esse temor santo, esse prostrar-se diante do Senhor, é adorá-lo como Deus e reconhecermos que todas as coisas e tudo que existe é para a glória do Todo-Poderoso. Que nós somos criação de Deus. Que nós somos pequenos, grande e majestoso e poderoso é o nosso Deus bendito. Que o Senhor faça essa obra, né, crescer no nosso coração. Parece algo simples, irmão, mas não é. Encontramos poucos homens na Bíblia, poucas mulheres, que de pronto se curvaram diante de Deus.
Não há nada mais difícil para o ser humano do que fazer isso. Se prostrar diante do Senhor, de verdade. Se curvar na sua presença. Porque o pecado mudou nosso coração e fez de nós essa coisa feia, né, que conhecemos muito bem. Pai bendito, clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã.